Não deveria perder. Mais uma vez, isso é uma bagunça, né? A gente tenta proteger o Campeonato Gaúcho, tenta falar da competição, valorizar a competição. Mas, cara, essas coisas não podem acontecer. O Inter vai decidir a classificação contra o Juventude no Beira-Rio numa segunda-feira às 9h30 da noite. Olha o prejuízo de presença de público e ainda perde o Valência para esse jogo. Um dos grandes problemas, a bagunça é completa, tá? A Federação Gaúcha de Futebol não protege os seus clubes, ela fragilizou a dupla Grenal no momento decisivo da competição. Fala, gurizada! Hoje temos uma notícia bombástica que está agitando os bastidores do futebol gaúcho. A dupla Grenal que está prestes a enfrentar um grande desafio na semifinal do Gauchão, mas não é só dentro de campo que a batalha está sendo travada. Fora das quatro linhas, a polêmica da vez é a perda de jogadores importantes da data FIFA. Um fato que está causando grande indignação entre os torcedores e comentaristas esportivos. Nomes como Fabiano Baldasso e Bagé já detonaram a Federação Gaúcha de Futebol por essa situação. Ficou curioso para saber todos os detalhes dessa história? Então fique ligado que vamos desvendar tudo nesse vídeo. Olha só, informação importante. Reunião ontem na sede da Federação Gaúcha de Futebol, contando com os presidentes Alberto Guerra do Grêmio e Alessandro Barcelos do Internacional, definiu, não tínhamos isso ainda, as datas dos jogos de volta da fase semifinal do Campeonato Gaúcho, quando serão jogados. Uma reunião que foi em acordo e estas são as datas. Internacional e Juventude, que se enfrentam domingo às 4h no Jacone, jogo de volta no Beira-Rio, na segunda-feira, fica ligado, não é um dia comum, segunda-feira, 25 de março, 9h30 da noite no Beira-Rio, Inter e Ju. E o Grêmio, que amanhã, no Centenário, encara o Caxias, jogo de volta na Arena no dia seguinte, terça-feira, 9h da noite, Grêmio e Caxias na Arena. Então aí tem um detalhe importante. Né? A tendência é de decisão do Campeonato Gaúcho em 2 sábados. Por isso os jogos vieram para segunda e terça, para que nenhum dos prováveis finalistas, sejam Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, nenhum deles acabe aí reclamando que teve, se fosse quarta e quinta, um time joga quinta e já no sábado, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, reclamaria de prejuízo. Vamos colocar aqui a dupla, eu quero começar com o Tiger Junk. Quem é que o Inter perde para esse primeiro jogo da semifinal, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Pro segundo jogo da semifinal, né? No jogo da volta no estádio Beira-Rio, perde Ener Valencia. Isso porque o atacante equatoriano está convocado para a data FIFA da seleção do Equador. O Equador joga no domingo, Meneghetti, nos Estados Unidos contra a seleção italiana. Não haverá tempo hábil para ele voltar dos Estados Unidos para o estádio Beira-Rio. Portanto, Valencia é desfalque no segundo jogo da semifinal, Meneghetti. Bom, daqui a pouco o Matheus Dávila traz também o bastidor aí do Grêmio. Tá ok o Dávila? Dávila, o Grêmio perde o Villaçante. Mais alguém? Não, o Matias Villaçante, Meneghetti. O detalhe é, a equipe do Paraguai joga contra a Rússia no dia 25, ou seja, 24 horas antes da bola rolar na arena. Mas o detalhe é que o jogo será em Moscou. O deslocamento é inviável para ser feito e deixar ele à disposição. Então o Villaçante será o único desfalque do Grêmio nesta data FIFA, mas é um desfalque importante no meio-campo. Quem perde mais, Bagé? O Grêmio ou o Inter? Uma boa pergunta, porque o Ener Valencia, a cada dia que passa, ele se encaixa mais nesse novo estilo do Inter jogar, né? Dele tendo um pouco mais de liberdade para chegar no ataque. E o Villaçante hoje, Meneghetti, ele é sem dúvida alguma o jogador mais importante do Grêmio e o jogador que tem maior regularidade. A gente parte de uma nota 8 pro Villaçante. Ele pode daqui a pouco eventualmente fazer um jogo 9 ou 10, mas ele não faz menos de 8 nunca. Baldasso. Cara, eu acho que perdem os dois do mesmo tamanho, porque são dois jogadores fundamentais. E não deveria perder. Não deveria perder. Mais uma vez, isso é uma bagunça, né? A gente tenta proteger o Campeonato Gaúcho, tenta falar da competição, valorizar a competição. Mas, cara, essas coisas não podem acontecer. O Inter vai decidir a classificação contra o Juventude no Beira-Rio numa segunda-feira às 9h30 da noite. Olha o prejuízo de presença de público e ainda perde o Valência para esse jogo. Um dos grandes problemas, a bagunça é completa, tá? A Federação Gaúcha de Futebol não protege os seus clubes, ela fragilizou a dupla Grenal no momento decisivo da competição. O grande problema, o primeiro grande problema dessa história toda é o seguinte: para que quarta de final? Para que teve isso? Ferrando o calendário como um todo. Foi isso que ferrou o calendário. Para que esteja acontecendo isso agora. Para quê? A troco do quê a quarta de final? Por que não foi direto para as semifinais da competição? Então, assim, cara, é uma bagunça. É a Federação Gaúcha de Futebol que tem como principal
função proteger os seus clubes, fragilizando os seus clubes para a hora decisiva e tirando o público dos estádios. Especialmente no caso do Inter, que o jogo vai ser uma segunda-feira à noite. Mas aí tu precisaria fazer uma mudança de regulamento, né? Porque não tem como em meio à competição... Não, agora não dá. Agora não dá, mas... Tudo bem, Baldasso, mas aí nós vamos para aquela máxima. Todo ano é a mesma coisa. No Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol, eu tenho a certeza que os caras vão lá, os presidentes, entendam os caras, para tomar café e comer pipoca. Porque depois tem uma série de reclamações. No Congresso Técnico é definido. Ou todo mundo assina simplesmente sem prestar atenção no que acontece. Esse discurso do Baldasso... Porque agora foi um sorteio, né, dessas duas datas, né? Entre Grêmio e Inter, né? Quem jogaria no domingo, quem jogaria na segunda e quem jogaria na terça. Mas as duas são ruins, não mudaria nada. As duas são ruins, não mudaria nada. E aí, pessoal, uma coisa precisa ser dita. A cada ano que passa, parece que a Federação Gaúcha de Futebol coloca mais obstáculos no caminho da dupla Grenal. Não é de hoje que vemos decisões controversas, mas essa situação da data FIFA é o cúmulo. Está na hora de questionamentos. Até quando os interesses dos nossos grandes clubes serão deixados de lado? É preciso repensar as prioridades para que o futebol gaúcho continue sendo um orgulho para todos nós torcedores. Não daria nada. O Renato... segunda é melhor. Eu acho que segunda vai ser melhor do que terça. Depois eu terça. discutir isso, eu só quero dizer que esse discurso que o Baldasso fez, agora aqui, o Renato fez 2 semanas atrás, sobre a existência do jogo de quartas de final. Sim. O Renato fez exatamente esse discurso. Eu entendo por que tem o jogo de quartas de finais, entendo que é a federação querendo valorizar os clubes do interior, porque senão teríamos, por exemplo, apenas 4 equipes. Não, foi o Guerra que fez esse discurso. O Brum que fez esse discurso. Não, o Renato também. Porque o Brum reclamou que tinha quarta-feira, eu acho que o Renato não. Eu lembro do Renato. Não, eu lembro do Brum. O Brum ainda disse que agora, com as coisas que aconteceram no Grenal, ele liga os pontos que a federação não quer. Olha só, o Brum chegou a dizer o seguinte, que a federação não tem interesse em ter o Grêmio mais uma vez campeão, porque ele disse assim, colocaram umas quartas de final, porque daí a final vai ser bem no começo da Copa Libertadores pro Grêmio. Não, ele também falou isso. Senão nós teríamos apenas 2 equipes do interior classificadas. Seria tendência Inter e Grêmio classificados e 2 interior. Então se colocou mais 4 equipes do interior. Tá bem, eu entendo isso. Só que a federação também, quando ela desenha isso, ela já sabe que tem data FIFA, né, que vai ter um prejuízo. Então muda o calendário. O Campeonato Gaúcho, nesse aspecto, ele é mal organizado. Feito o problema, aí não tinha outra alternativa. Não tinha mais, não tem como colocar os 2 jogos em Porto Alegre na quarta-feira, porque a Brigada Militar não garante segurança. Então, depois do problema construído, sobrou fazer segunda e terça. Que tem uma mas questão, é ruim. Tem uma questão auxiliar, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, eu estou colocando aqui a análise que me parece lógica a ser feita. Eu estou aqui, abri a tabela no celular, estou a olhar a tabela do Campeonato Gaúcho, é o seguinte, ela tem... Poxa vida, cadê? Aqui. A tabela, ela tem os 12... Gente, aqui. Ela tem os 12 times, tá, Meneghetti? 2 caem, Novo Hamburgo e Santa Cruz. Aí do 10º ao 5º, os caras não teriam nada o que fazer no Campeonato Gaúcho. Porque aí, vamos supor, se 4 disparam, tu tem 5 clubes que vão jogar as últimas, 5 rodadas sem nada o que fazer. Mas é da vida. O então, qual era a ideia? 8, qual foi a ideia? 8 passaram para a próxima fase, 2 ficaram no limbo e 2 caíram. A ideia era trazer mais disputa para o campeonato. Sim, eu acho que tecnicamente o Internacional teve um benefício no sorteio. Tecnicamente. Por quê? Você vai jogar um dia antes, em tese vai ter um dia mais para descansar em relação ao Grêmio. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista de prejuízo de jogador, eu acho que o Inter teve um prejuízo maior, porque o Ener Valencia é um atacante. É hoje, na minha opinião, o segundo melhor jogador do time do Inter, o primeiro é o Alan Patrick, e o Villasante é o marcador, ainda que este marcador seja um jogador muito importante no esquema do campeonato, e eles estão muito próximos. Mas é melhor perder o Villasante, na minha opiniãozinha, do que perder o Ener Valencia. Mas é que fica claro uma coisa, é a história da jabuticaba e os campeonatos estaduais, só existe no Brasil. O campeonato estadual é o que mantém as federações. Então vamos pegar para o nosso aqui, para que serve o campeonato gaúcho? Para manter a Federação Gaúcha de Futebol, porque todo ano que a dupla Grenal está envolvida, seja a Inter ou seja o Grêmio, principalmente a Libertadores da América, a gente em algum ponto da arrancada do ano, nós vamos chegar nesse tom de reclamação. O que a gente vai usar? Mas a federação não prestigiou, a federação não protegeu os clubes que estão envolvidos em Libertadores ou Copa Sul-Americana. Todo ano é a mesma coisa. A Federação Gaúcha de Futebol tem uma incumbência ao longo do ano, fazer o Campeonato Gaúcho. Aí nós vamos chegar à tese do JB, né? Aí nós vamos ter que dar razão pro JB, tem que acabar o campeonato estadual. É simplesmente tu pegar e tu faz um campeonato em que a dupla Grenal... Porque aqui, se a dupla Grenal jogar de costa,
Jogar de costa, inverte tipo Curupira, inverte a chuteira ali e joga de costa. Vai chegar entre os primeiros, pode não ser campeão. Ah, mas em quantos casos na vida teve um campeão que fugiu de Inter e Grêmio? Ah, teve recente, 2017 no Novo Hamburgo. Bom, de qualquer maneira, os dois chegaram pelo menos entre os 4. Põe a dupla Grenal na semifinal. A minha defesa é que tivesse fosse regulamentar isso. Dupla Grenal vai jogar o Campeonato Gaúcho com o Sub-20. Ah, mas vai perder. Tá bom, perdeu. Vai perder. Com o Sub-20 e faz um critério da Olimpíada. E com 3 jogadores acima do Sub-20. Olha a cara do JB. 3 jogadores acima Pode do Sub-20. ser. Isso, e outra Não, mas coisa, isso é diferente de terminar o Campeonato Gaúcho. Eu discordo do JB. Eu também discordo, tá? E o que eu defendo há muito tempo, tá? É que o Campeonato Gaúcho tem a duração de 1 mês. Aliás, eu queria a rodada dupla, tá? Então chegamos ao fim de mais uma análise polêmica. Agora quero saber de vocês. O que vocês acham dessa situação envolvendo a dupla Grenal e a Federação Gaúcha de Futebol? Será que é a hora de repensarmos a estrutura do nosso campeonato estadual para evitarmos que conflitos como esse prejudiquem nossos times? Bom, deixem suas opiniões aqui nos comentários e vamos continuar essa discussão. Até a próxima!